Olá, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso penúltimo painel de hoje da Semana Multiplica. O nosso painel será dedicado à nossa cultura United. Meu nome é Andrea Norsini, eu estou diretora de Capital Humano do Américas e eu também sou uma das facilitadoras da nossa cultura United aqui no Brasil. Eu sou uma mulher branca, com cabelos loiros, na altura dos ombros, olhos castanhos, eu uso óculos e eu estou vestindo uma blusa preta. É um prazer ter sido convidada para facilitar essa conversa com um grupo de colegas tão queridos. Falar da cultura é sempre uma alegria e imediatamente o meu elevador do humor sobe para os níveis mais altos. Eu me sinto neste momento agradecida e honrada de estar aqui com vocês. O tema do bate-papo de hoje é: a minha cultura e os meus valores se conectam com a cultura e os valores do United. Nós vamos ter a oportunidade de conversar com alguns colegas para entender como eles vivenciam a nossa cultura e como seus valores pessoais e a sua cultura se conecta também com os nossos princípios aqui do UHG. Nós convidamos a Bianca Barros, o Rogério Kuga e a Camila Suquim para compartilhar suas perspectivas e suas experiências. Bianca, vamos começar com você? Boa noite, bem-vinda, Bianca. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Andréia. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Meu nome é Bianca Araújo de Barros, sou gerente de enfermagem do Hospital Samaritano Botafogo. Sou mulher, branca, com cabelos médio, louro escuro, uso óculos e atrás de mim tem uma parede bege. Tenho 2 filhos, um de 27 e 24 anos. Na empresa eu já estou há 26 anos. Desses 26 anos, eu tenho 19 anos de assistência e coordenação e há 7 anos eu estou na gerência de enfermagem. Faço parte do programa Global Mentoring para mulheres líderes, como mentora. Estou na 2ª mentoria. E no dia 14/10, eu recebi o prêmio Sales Clinical Service 2021, né, como colaboração, no segmento colaboração. No meu momento de lazer, eu curto muito a família, meus pets. Eu tenho 8 cachorros e 4 gatos, então curto muito eles. Sou evangélica e no momento assim que eu estou mais para relaxar, eu sou música, eu toco sax, estou aprendendo gaita, faço mergulho autônomo e trilhas. Bem, essa sou eu. Muito obrigada, Bianca, bem-vinda, parabéns pelo prêmio que você recebeu e que história bacana, quantas coisas você faz para se divertir. Muito bem, obrigada. Camila, com você. Boa noite, pessoal. Que prazer estar com vocês aqui hoje e ser uma embaixadora da Cultura United. Eu sou a Camila Suquim, estou hoje no cargo de BP do Hospital Samaritano Higienópolis, do grupo, da Rede Américas. Sou uma mulher branca, de cabelos compridos, castanho escuro, olhos castanhos escuros. Estou vestindo uma malha lilás. E no meu fundo está o nosso fundo do nosso grande evento dessa semana, o Multiplica. Estou na empresa desde 2018, tive a oportunidade de passar por algumas unidades, atuando como parceira do negócio de unidades como financeiros, suprimentos, e agora, há 2 anos, fazendo parte de uma unidade hospitalar do grupo. Vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje. Bem-vinda, Camila. Obrigada. Rogério, conta pra gente um pouquinho de você e da sua história. Obrigado, Andréia. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer
o convite de estar aqui falando sobre cultura, né? E eu sou um homem, meu nome é Rogério Kuga, eu tenho 48 anos, sou oriental de origem japonesa, tenho cabelos curtos e pretos, estou usando uma camisa cinza hoje, e o fundo aqui é o banner do nosso evento, do Multiplica. Eu sou casado com a Karen, tenho 2 filhos, um de 17 anos, é o Eric, e a Larissa, de 9 anos. Eu sou médico endoscopista, cirurgião de formação, e estou há 2 anos e 8 meses aqui na UHG. Estou coordenador de endoscopia nacional, né? E acabei de receber aí a função, né? O desafio de coordenar a gastroenterologia do Grupo Américas como um todo e sendo responsável aí para o desenvolvimento dessa especialidade da gastroenterologia. No meu momento de lazer, eu gosto de curtir a família, né? Meus filhos, a esposa, a minha filhinha, e acho que a minha toda atenção atualmente, após esse período de pandemia, cada vez mais estou junto com a minha família, né? E de lazer, hobby, eu gosto de cantar, né? Gosto de karaokê, como um bom japonês, né? Esse é o meu lazer por enquanto. Faço atividade física regular, mas só laboral mesmo. Esse sou eu. Obrigado. Obrigada, Rogério. Muito bom também saber um pouco mais sobre você. Vamos lá, Camila, conta pra gente quais são os principais conceitos e princípios aqui da nossa cultura para que esse possa ser o início do nosso diálogo, né? Quais são os principais aí na sua visão? Vamos lá, pessoal. Vocês sabiam que nós temos 24 princípios de cultura e são eles que nos norteiam para uma cultura vencedora e também nos apoiam na adequação dos nossos comportamentos e pensamentos para obtermos maiores resultados para si e para a organização. Para a gente falar um pouquinho dos princípios de cultura, é importante a gente compreender o sistema operacional humano, que é pautado em 4 grandes princípios: o da energia. Afinal, é importante gerenciarmos a nossa energia pessoal para um bom desempenho. Humores, gerenciar e identificar o nosso humor é fundamental para a inteligência emocional e para a qualidade das nossas relações. O poder do pensamento, afinal, é ele que motiva os nossos comportamentos e também determina o nosso humor e as nossas experiências. E, por fim, os pontos cegos e a percepção seletiva. Afinal, cada um enxerga a vida de uma maneira diferente, assim como também enxerga as situações e as pessoas. E agora que você já conhece um pouquinho dos princípios do sistema operacional humano, vamos a alguns princípios que nos apoiam na autogestão do nosso sistema operacional. E o primeiro deles, muitos já devem conhecer, o Be Here Now. Ou seja, esteja aqui agora, viva o presente. Lembram da energia? Gastem a energia no presente. Um outro princípio é o medidor da energia. Gerencie a sua energia e saiba identificar quando ela está mais alta, mais baixa e como você gerenciá-la. É importante saber também onde você gasta energia. Afinal, nesse mundo VUCA, é bastante difícil a gente gerenciar, né, todo o gasto de energia durante o decorrer do nosso dia a dia e da nossa rotina. Então, utilizem da lei da gravidade, concentrando-se no que você controla e influencia. Então, vivendo o presente, focando no que está sob o nosso controle e influência, defina suas blue chips, aquelas fichas azuis, onde você deve fazer o melhor uso do seu tempo e da sua energia. E lembra do humor, o nosso princípio do sistema operacional humano? Pois é, a ferramenta do elevador do humor nos ajuda a viver o presente e perceber os nossos sentimentos. Procure chegar sempre ao nível curioso. E quando você está no nível curioso, provavelmente você vai elevar os seus pensamentos para uma intenção positiva, um outro princípio nosso, gastando o tempo necessário para construir relações saudáveis.
E, por falar lá no poder do pensamento, não podemos deixar de lado o nosso cone de resultados. Os nossos comportamentos geram resultados. Ter consciência dos nossos hábitos de pensamentos para gerar comportamentos que tragam resultados mais eficazes. E nessa mesma linha que falamos da escada do accountability, aquela escada da responsabilização, permitindo comportamentos mais produtivos para obter os melhores resultados para si, para a organização e para a equipe. E um outro conceito que nos apoia em comportamentos mais assertivos é entender melhor os estilos comportamentais, visto que cada um tem o seu filtro de como você vê o mundo. Então, conheça seu estilo comportamental e se permita também conhecer o estilo comportamental de quem está ao seu redor. E os pontos cegos e a percepção seletiva. O quanto seus filtros e as suas lentes estão afetando o seu ponto de vista e as coisas e as pessoas nem sempre são como parecem ser. Cuidado com seus vieses inconscientes. E nessa perspectiva, aproveite para criar relações mais saudáveis e reservar um momento para admirar alguém e ser um exemplo de alguém. Percebam que todos os nossos princípios, eles são norteados pelos nossos valores de integridade, compaixão, relacionamento, inovação e performance. E tem a performance, e tem a inovação. Então, o último princípio, e não menos importante, é como posso viabilizar mais inovação no meu dia a dia? E lembrem-se que tudo isso é com base na nossa missão de ajudar as pessoas a terem vidas mais saudáveis e fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos. Muito obrigada. São muitos os princípios, mas trouxemos aqui alguns relevantes e convidamos vocês a acessarem os 24 princípios no nosso The Hub e construir essa cultura conosco. Muito obrigada, Camila. São muitos os princípios, né? E claro que nós todos temos as nossas preferências, né? Vamos fazer algumas escolhas para que a gente possa aplicar esses princípios e aí sim formar a nossa cultura. Mas eu quero ouvir de você, Bianca, de todos esses princípios na nossa cultura United, qual é o que você mais se identifica, o que você utiliza com mais frequência no seu dia a dia, seja em casa ou no trabalho? Andréia, desses princípios, o que eu me apaixonei foi o Be Here Now. Eu acho que ele tem tudo a ver comigo, tudo a ver com o que eu faço, né? Tudo a ver com o meu dia a dia. É um prazer muito grande quando você consegue identificar, né? Consegue identificar um modelo para seguir. Então, eu, quando tive o contato fazendo o workshop de cultura, eu já fiquei logo apaixonada. Eu falei, meu Deus, eu faço isso, mas eu faço isso de um modo automático e não é tão eficiente. Então, eu vou experimentar. E aí, eu levei isso para a minha vida pessoal e eu chegava em casa, deixava o celular no canto, e aí meu filho começava a olhar para mim meio estranha, né? Tipo, mãe, tá tudo bem? Se aborreceu no trabalho? Aí eu falava, não. Você, como é que você está? E aquela interação, né? Que a gente acaba entrando no automático, a gente acaba perdendo. Até os pets davam cabeçada no celular para querer ter atenção. Eu não sei se vocês já viram isso, mas é muito legal. E aí, dentro do trabalho, né, com esse princípio, eu também comecei a agregar mais os meus colaboradores. E os meus coordenadores entraram na mesma linha de pensamento. Então, hoje a gente tem uma equipe bem coesa. E eu acredito muito que isso tenha sido pelo princípio. Eu até estava pensando, eu falei assim, eu vou convidar o pessoal, né, convidar quem está ouvindo a gente, né, nesse momento, a fazer esse exercício, chegar em casa, deixar o celular de lado, não sentar à mesa com o celular
e dá mais atenção para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu pet, que vai sentir a diferença e observar a reação. Com certeza vai ter alguma movimentação, com certeza, entendeu? O birrenal, ele significa estar totalmente presente no momento. Então, pode ser numa conversa, pode ser em reunião e até mesmo no momento individual, mas tem que estar ali. Não adianta você estar na mente, estar no momento, mas estar pensando no passado e no que vai fazer no futuro. Zero. Você não vai conseguir ter eficiência, não vai conseguir focar. Obrigada. Que delícia te ouvir falando do Birrenal. Obrigada por compartilhar a sua experiência, Bi. Rogério, e você? Conta pra gente como é que você aprendeu sobre a cultura e qual é o princípio que você mais gosta? Andréia, eu participei do workshop de cultura, foi um prazer enorme, né? Fazer parte daquele grupo. Aprendemos os 24 princípios, né? E cada um deles, a gente olha para ele e se identifica com ele e tenta aplicar, não só na companhia, mas também em casa, né? Em relação aos princípios de cultura que eu levo não somente para o dia a dia do trabalho, mas também, né, que se reflete em casa, né, na vida pessoal, é a mentalidade de fichas azuis, né? São as blue chips, né? Porque ela ajuda você a refletir no melhor uso do seu tempo e o de energia. Se eu não aplicar ele no trabalho, no dia a dia, né? Escolher as prioridades, né? Delegar aquilo que a gente consegue delegar, logicamente, para o desenvolvimento do seu colaborador, do seu parceiro, né? A gente, se não fizer essa priorização, isso vai se refletir em casa, porque eu vou no fim de semana pensar naquela ficha azul que eu não resolvi na semana, né? Aquela prioridade, e vou ficar martelando meu fim de semana, quando eu estou com espaço e tempo, né? Para se me dedicar à vida pessoal, né? Então, aí reflete também, né? Tem muita relação com o Be Here Now, que a Bianca comentou aqui, né? Que é o preferido dela, digamos assim, né? Então, a mentalidade de fichas azuis, né? Daquela regra do Pareto, né? Daqueles 20% de energia que você gasta vai gerar 80% do melhor impacto. Então, isso, a cada momento, né? A gente, no dia a dia, abre a agenda diária do dia e foca naquilo que é importante. E, logicamente, vão aparecer coisas atravessando no seu dia, que a gente sabe como é, né? Nada é aquela caixinha, né, matemática no nosso dia, né? Mas a nossa arte como líder, né, é saber priorizar o seu tempo e seu foco de energia, né? A gente planejar, parece que a gente vai perder tempo no planejamento, né? Mas, na verdade, a gente vai economizar tempo lá na frente, né? Então, isso eu acabo levando diariamente para o trabalho e também, como eu disse, acaba refletindo em casa, na vida pessoal. Eu adoro o Blue Chip. Obrigada. Planejamento, né, Rogério? Tão importante nós termos esse planejamento no nosso dia a dia para focar na nossa prioridade da semana, seja do dia, e poder equilibrar o nosso tempo, atenção para a família e atenção para o trabalho. Camila, conta para mim, em que momento você pensou, nossa, eu posso usar esse princípio na minha vida pessoal? Teve um momento, tem uma história que você possa compartilhar conosco? Norfine, tem, e o que é engraçado, né? Eu vou inverter um pouquinho, né? Da minha vida pessoal e hoje para a vida profissional, né? Quando eu era mais nova, já uma curiosidade minha, eu sou uma mulher bastante alta e eu jogava vôlei profissionalmente. E eu lembro, jovem ainda, né, com pouca experiência de vida, né, adquirida, e eu lembro que a minha técnica pegava muito no meu pé.
todo treino ela pegava no meu pé. E aí teve um dia que eu me incomodei com isso e chamei ela para conversar. Falei, por que você pega tanto no meu pé? E aí ela falou, o dia que eu não pegar mais no seu pé é porque eu não acredito mais em você como jogadora. E eu fiquei refletindo muito isso, mas talvez não tivesse feito tanto sentido lá atrás. Mas hoje, né, com uma carreira profissional e dentro do capital humano, eu percebo o quanto fez sentido assumir uma intenção positiva nas palavras e ações da minha técnica. E o quanto eu levo hoje para o meu dia a dia, né, como BP, muitas vezes no papel ali da lei da gravidade de influência dos nossos clientes e nossos colaboradores, permitindo criar relações de confiança e mais saudáveis. Como faz sentido, né? Obrigada por compartilhar, Camila. E se faz, nós estamos numa organização complexa, né? E essa conexão e assumir a intenção positiva certamente vai fazer com que a gente atinja resultados mantendo esse relacionamento saudável, que é o que a gente tanto quer no ambiente de trabalho. Olha só, nosso bate-papo está super bacana, nós temos aqui perguntas do nosso público e eu vou começar, a primeira pergunta que a gente recebeu foi da Bianca Franco. Obrigada pela pergunta, Bianca. Eu vou pedir para Bianca também responder, vai para você. Bi, qual a parte mais importante de ser uma pessoa embaixadora de cultura? O que isso mudou na sua vida profissional? Andréia, essa pergunta é muito peculiar, né? Porque quando a gente se depara com vários problemas, várias tomadas de decisões, né? A gente fica um pouco que qual caminho que eu vou seguir, né? Quando eu fiz o workshop, né, no Cedo Redundante, e eu fiz 2 vezes, isso me deu um norte e fez com que eu tivesse um pensamento mais organizado, vamos dizer assim, entendeu? Um pensamento mais positivo, de levar a equipe à frente. Quando eu acordo de manhã, já vou pensando no que eu vou fazer e a gente vai alinhando e tomando as decisões que são para aquele momento, né? Para as decisões. É isso. Eu acho que veio mesmo para organizar. Veio mesmo para organizar meu pensamento, veio mesmo para organizar o meu trabalho. Ter planejamento, né? E construir um ambiente que hoje eu valido e posso falar que é um ambiente saudável de trabalho. Obrigada, Bianca. Camila, a segunda pergunta vai para você. A pergunta é do José Fernando. O Be Here Now, apesar de ser o princípio mais falado, é o mais difícil de fazer. Como é que você lida com essa questão? Você consegue mesmo estar Be Here Now? Olha, o José Fernando tem toda a razão. Falamos tanto dele, mas realmente não é fácil. A Bianca trouxe aqui alguns exemplos, né, Bianca? Como muitas vezes chegar em casa e se desligar do celular corporativo, realmente não é fácil. Mas é muito importante a gente ter a consciência dele para adequar os nossos comportamentos e pensamentos, né? Então, algumas dicas, né? Saiba separar a vida pessoal da profissional. Quando você estiver com alguém, reserve aquele tempo para alguém, construa essa relação de confiança com alguém naquele momento, viva o presente. Se planeje, né? Esses dias eu escutei uma história de um gestor nosso super interessante, né? Antes dele sair do carro, né, e entrar em casa, ele planeja o dia dele seguinte e coloca no porta-luvas do carro.
e entra em casa. E ali ele vive o Be Here Now com a sua família, vive o presente com a sua família. No dia seguinte, o que está lá no porta-luvas, ele resgata e aí ele vive o Be Here Now no trabalho. Então, cada um tem um formato e ferramentas para alcançar o Be Here Now, né? Fica aí uma dica. Eu faço aqui minhas anotações com as pendências do dia seguinte. Quando estamos em reunião, é importante ter o foco na reunião e nas pessoas. Lembrem-se, as nossas interações humanas são importantíssimas e é importante a gente doar a nossa energia e o nosso tempo ali no presente para essas interações humanas que se tornam tão construtivas. Então, José, busque ferramentas que melhor se adequem ao seu perfil e fica a dica para todos para realmente conseguir viver o presente agora. Que bacana, Camila. Eu mesma vou usar essa dica. A partir de hoje, eu vou usar certamente. Olha só, eu estou com uma pergunta super bacana aqui e eu vou pedir para vocês três comentarem, mas vou começar com o Rogério, tá? A pergunta é da Patrícia Queiroz. Rogério, como você agiria caso algum dos seus colegas, dos nossos colegas, agisse na contramão da cultura United? Como é trabalhar a cultura no dia a dia, mesmo em situações onde você observa que alguns colegas não estão vivenciando essa cultura? Excelente pergunta, né, da Patrícia. Não é fácil, né, a gente no dia a dia, eu que sou médico, eu lido com os médicos, né, os nossos pares, e a gente trazê-los para dentro da cultura, né, dos valores da UHG, né, disseminar, multiplicar os valores e a cultura no dia a dia é realmente difícil, mas eu acho que vale realmente a conversa, a escuta ativa, né, a escuta genuína, né, do porquê, né, daquele comportamento, né, inclusive ao longo do tempo vale também sempre manter a conversa, o feedback, né, que acho que é uma das ferramentas mais importantes aí para a gente construir trazer os valores à cultura, não somente no meu caso assistencial, mas também da cultura e dos valores através dessa ferramenta do feedback. Acho que é mais por esse caminho que eu iria. Não sei como que a Bianca e a Camila elas compartilhariam a estratégia, né, de resolução da solução dessa situação. Obrigada, Rogério. Bianca, como é que você lida no dia a dia quando algum colega, alguma pessoa do seu time está indo na contramão da cultura? Eu costumo chamar, como o Rogério falou, né? Conversar, fazer dar um feedback, mostrar o caminho, né? Que eu acho que tudo vai com aprendizado. Ninguém está totalmente certo, totalmente errado, entendeu? Existe sempre um meio termo e eu tento sempre chegar nesse meio termo. E com a experiência, né, sendo gestora há 7 anos, mas já tendo um cargo de coordenação, já tendo uma ligação muito direta com os colaboradores e até mesmo, né, com os pares, eu não tenho muita dificuldade de chegar e conversar, entendeu? De mostrar o que a gente pode ter de benefício, principalmente de benefício, se a gente estiver seguindo a cultura, estiver engajada na cultura da empresa, entendeu? Quando eu tenho aqui de exemplo, né? Não sei se vocês conhecem essa plaquinha, né? Vocês conhecem essa plaquinha? Então, ela fica voltada para mim, né? Fica voltada para mim e muitas das vezes as pessoas vêm, sentam e começam a falar. Opa, para. Deixa eu acabar o que eu estou fazendo e eu vou te dar toda a atenção. Então, eu acho que quando você você acaba virando um exemplo e as pessoas começam a comprar a sua ideia, entendeu?
Uma das coisas que eu acho assim, primordial é acreditar. As pessoas trabalham na United ou trabalham em qualquer outra empresa, elas têm que acreditar no que elas fazem, elas têm que acreditar no que elas produzem, aonde que é esse, mostrar aonde é esse resultado. Elas têm que ter uma ideia que você acordar de manhã, você acorda de manhã, você tem que acordar com o intuito de fazer o bem. Você acorda, ninguém acorda com vontade de fazer besteira. Todo mundo acorda porque vai trabalhar. Então você tem que ter esse equilíbrio, entendeu? Então, quando se pergunta, quando vai na contramão, uma boa conversa de pé de orelha, como a gente fala, né? Eu acho que é positivo, entendeu? Eu acho que a gente não pode usar de força ou destempero. Eu acho que não cabe para a empresa que a gente trabalha hoje, isso não cabe. E a gente tem que ter o diálogo sempre, sempre. E as pessoas têm que acreditar no que elas fazem. Elas fazem muita coisa, e muita coisa bonita. Obrigada, Bianca, pelas reflexões. E você, Ká, como é que você age e atua com colegas que estão na contramão da cultura? Pessoal, eu convido vocês a utilizarem os próprios princípios de cultura em relação a situações como essa, né? Será que não vale conhecer um pouquinho mais essa pessoa e seus estilos comportamentais? Será que não vale entender um pouco mais e ir além para entender os seus vieses inconscientes? Então, existem algumas ferramentas dos nossos princípios de cultura que podem ajudar na construção de uma conversa como a Bianca e o Kuga trouxeram. E mais um ponto de extrema importância. Lembrem que eu falei que um dos princípios de cultura é ser o exemplo, é a sombra do líder. Então, não se esqueçam disso, né? Sejam um exemplo, sejam a sombra do líder. E aí aqui o líder não necessariamente o cargo de liderança, para construir essa relação aí mais saudável e contribuir para que nós tenhamos a possibilidade de nortear o comportamento deste profissional né, de maneira mais adequada. Obrigada, Camila. A Bianca comentou um pouco, né, sobre a importância de utilizar formas adequadas para o feedback, né, que o destempero nunca é bom, ele não constrói relações de confiança. Aí a gente recebeu uma pergunta aqui da Letícia, que está relacionada ao elevador do humor, e ela comenta, né, que o elevador do humor remete à inteligência emocional para agir diante de situações dentro das unidades, né? Situações que nem sempre são simples. Como é que vocês desenvolvem essa inteligência emocional e contribuem para que o time saibam aonde estão, porque é o autoconhecimento, onde estão ali no elevador do humor. Como é que vocês passam isso no dia a dia para o time de vocês, para as pessoas com as quais vocês interagem? Bianca, quer começar, por favor? Posso comentar? Eu acredito muito no olho, Andréia. E quando você conhece a sua equipe, você sabe exatamente quando ela está down ou quando ela está up. Isso daí é certo. Agora, se você não conhece a equipe, se você não é aberto para ouvir, para conhecer, para conversar, você não vai conseguir ver qual é o andar do elevador que o colaborador está. Obrigada, Bianca. E você, Rogério? Eu sou muito do estilo comportamental, né? Eu sou muito promotor, assim, e, como se diz, né? Apoiador, né? Eu gosto muito de uma conversa, né?
seja informal, né, trazê-lo para entender melhor, né, como como a Camila falou, né, pensar se eles estão agindo com filtros, vieses, né, e tentar trazê-lo para o propósito da empresa, né, e tentar, né, conscientizá-lo, né, de focar, né, de elevar o seu, digamos, seu grau, seu elevador do humor. Acho que a escuta ativa, eu penso assim, né, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né, para ouvir mais e falar menos, né. Então, acho que essa, como se diz, despersonificação dos problemas e focar na solução, e nessa conversa sempre ter esse foco, eu acho que leva, né, o nosso colega a seguir o caminho correto. Acho que é a conversa mesmo que a minha estratégia é conversar, sempre. Legal, obrigada, Rogério. Camila, o Fernando Oliveira quer saber como é que a cultura United ajuda no seu crescimento profissional. Ótima pergunta do Fernando. Lembrando, gente, que a nossa cultura é norteada pelos nossos valores. E os nossos valores norteiam os nossos comportamentos e pensamentos. Então, isso já diz tudo, né? Se temos pessoas, colaboradores hoje, que estão adeptos, que seguem os nossos princípios de cultura, há grandes chances de bons resultados profissionais dentro da organização. Né? Então, nós convidamos vocês a conhecerem mais da nossa cultura, a utilizarem a nossa cultura como ferramenta e lembrem-se, por exemplo, quando falamos de gasto de energia, de definições de prioridades, de fichas azuis, de accountability, tudo isso contribui para a qualidade da sua performance, para o seu sucesso profissional. Então, não tenha dúvida, se você utilizar a favor, né, do seu dia a dia na organização, o seu crescimento profissional será de uma longa trajetória na empresa. Obrigada, Camila. Rogério, eu vou direcionar aqui uma pergunta para você. Como é que a cultura United ela pode apoiar na experiência do paciente? Qual a sua visão em relação a isso? Boa pergunta, Andréia. Os nossos comportamentos, né, do dia a dia, os nossos anseios, o nosso elevador do humor diário, né, nosso foco de priorização, ele acaba refletindo no nosso centro de tudo, né, digamos, o paciente, né. Nós temos como o centro os nossos colaboradores, mas o paciente é um dos pilares importantes para nós, né. Então, a gente trabalhar nos princípios, né, da cultura United, principalmente, eu acho, no elevador de humor, e tentá-lo trazer sempre pelo curioso e interessado, isso reflete no paciente, né? A experiência vai ser melhor, né? E o nosso índice de satisfação, o nosso NPS vai ser consequentemente melhor também. Acho que é isso como eu penso no dia a dia para refletir cada vez mais na assistência ao paciente. Obrigada, Rogério. Bianca, conta pra gente o que você pensa dessa conexão da cultura com a experiência dos nossos pacientes aí nas unidades. Quando você consegue ter o grupo, eu falo pela parte da enfermagem, né? Ter o grupo do seu lado, o que você mostra, norteia eles com relação ao que é a cultura, isso vai refletir lá no paciente, entendeu? A gente tem um grupo muito coeso e que acredita no trabalho que faz. E isso tem muito a ver
com que em que eles acreditam que é a United, entendeu? O que é a cultura da United. E refletindo eles tendo essa visão, com certeza o paciente é o maior beneficiário, né? Com acolhimento, com como é que eu vou dizer, como diz, ter um envolvimento, né? Um envolvimento da forma geral. Legal. E é o que faz a diferença. Eu acredito nisso. Obrigada. Quer comentar, Camila, por favor? Quero. Eu acho que a experiência do paciente, e a gente vem falando muito sobre isso, se traduz muito por meio da experiência dos nossos colaboradores. E quando nós falamos de inclusão e diversidade, vai para além dos nossos colaboradores. Inclusão e diversidade, nós também falamos com os nossos clientes. Então, a partir do momento que nós utilizamos a inclusão e a diversidade com os nossos pacientes e seus familiares, bem como os nossos princípios de cultura, sem a menor dúvida que eles terão as melhores experiências nas nossas unidades. Obrigada, Camila. Eu estou com outra pergunta aqui da Regina. Como ela quer ser embaixadora de cultura? Como é que vocês se tornaram embaixadores de cultura? Quem quer responder essa? Pode ser você, Camila? Posso. Eu lembro muito bem que participei de um workshop e me encantei, né? E foi quando eu voluntariamente, e mais uma vez, recentemente, firmei que voluntariamente queria ser uma embaixadora de cultura. Então, acho que o primeiro ponto de ser um embaixador de cultura é: você quer ser protagonista desse tema? Se você quiser ser protagonista desse tema e quiser ser o embaixador de cultura, basta entrar em contato com o time responsável e se voluntariar a essa ação, a esse trabalho conosco. Muito obrigada. Nós estamos nos aproximando aqui dos minutos finais do nosso encontro. Eu vou pedir para vocês fazerem as suas últimas considerações, então, sobre o nosso painel, tá bom? Eu vou começar com você, Rogério, por favor. Ótimo, perfeito. Obrigado, Andréia. Antes de eu finalizar minhas considerações finais, eu queria de novo agradecer, né? O meu elevador do Moro aí hoje está agradecido ao extremo de fazer parte aqui dessa excelente semana, né? Da OHG, ao Multiplica. De fundo do coração, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês essa noite. Eu acho que de palavra final, eu acho que a gente, numa empresa grande que é a nossa, o orgulho de pertencer, né, a uma instituição mundial, nós devemos nos focar em digamos, conseguir dar ao máximo de empenho, né, dentro do nosso trabalho. Eu sempre olho, né, os valores da OHG, da cultura, e, por exemplo, a cada ato que eu faço, a cada e-mail que eu respondo, eu olho os cinco valores: a integralidade, a compaixão, o relacionamento, a inovação e a performance. Se eu tenho alguma dúvida em como responder alguma coisa para alguém ou responder um e-mail, eu olho para os 5 valores e eu sempre encontro uma resposta. Acho que essa é a minha consideração final. Muito obrigada, Rogério. Bianca? Bem, eu peço que as pessoas acreditem nelas. Eu acho que o Multiplica ele veio para não só multiplicar, mas para mostrar um pouco, né, do que é feito, né, por trás de todo o processo.
O Bienal, que é o meu preferido, ele é um desafio diário, é um exercício diário. E eu acho que as pessoas elas têm que acreditar. E uma das coisas também que me motiva é a paixão pelo que a gente faz. A paixão motiva tudo. E dentro desse contexto todo, a gente faz um combo, né? E beneficiado de tudo isso é o nosso cliente, é o nosso funcionário, nosso colaborador, entendeu? Então, eu agradeço o convite, espero ter contribuído para a mesa e até a próxima. Obrigada, Bianca. Camila? Pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar um pouquinho da cultura United com vocês. Lembrem-se que nosso propósito é maravilhoso, ajudar as pessoas a terem vidas mais saudáveis. E essas pessoas que estão no centro é o nosso paciente, as famílias dos nossos pacientes, os nossos colaboradores, independente do tipo de formato de contrato de trabalho, e vocês estão no centro de tudo. Então, que vocês possam multiplicar esse conteúdo, não só para dentro da organização, mas para a vida de vocês, e que sejam ferramentas e princípios úteis para que vocês norteiem todos os nossos valores, mais uma vez, de integridade, compaixão, relacionamento, inovação e performance. Gratidão pelo dia de hoje. Obrigada, Camila. Obrigada, Rogério, Camila, Bianca. Obrigada por estarem conosco aqui nesse momento. Obrigada pela sombra da liderança que vocês projetam nessa organização. É uma satisfação enorme estar aqui e facilitar esse diálogo com vocês. E para quem está assistindo, obrigada pelas perguntas que vocês enviaram. Fiquem ligados, tem muito conteúdo bacana na Semana Multiplica. E multipliquem, conversem com seus colegas, compartilhem o que vocês ouviram aqui hoje e participem dos próximos painéis que vão acontecer ao longo da semana. Tem um daqui a pouquinho, não percam, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo grande. Boa semana para todos e todas. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, tchau.